Não. O tema hoje é constelação. Eu sou Eduardo. Eu sou Joana. Nós somos do Espaço Alternativo. Eduardo, esse tema hoje, constelação familiar, é tão divulgado. O que seria exatamente constelação familiar? Pois é, familiar, né? Pode ser empresarial também, né? Constelação, o que seria o aspecto constelação? de constelar, eu acho que é colocar aquilo que está desajustado numa ordem. É você poder trabalhar as suas questões de uma forma dentro de um sistema maior, colocando aquilo que está desajustado dentro de um ajuste para que possa ter o livre fluxo da energia, o livre fluxo da vida. A constelação familiar ela é extremamente importante para ajustar processos inconscientes que está travando, impedindo a pessoa de resolver a própria vida. Às vezes pode ser um problema familiar, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema de abundância, pode ser às vezes até uma própria doença. E a gente não pode esquecer também que o tema de constelação, nós podemos entrar no aspecto, inclusive, sobre problemas no âmbito empresarial, Isso. Porque não deixa de ser um ajuste. Eu acho pertinente. Existe diferença entre uma constelação familiar e uma constelação empresarial? Sim, existe. Quando nós temos até mesmo o próprio entendimento de um conceito do âmbito de família, nós estamos observando que são entidades, pessoas que trazem consigo informações a nível de uma herança genética, de uma herança daquilo que nós recebemos a nível da nossa ancestralidade, ao qual esse nosso sistema desse clã familiar se integra com outro clã familiar, onde tem a concepção de duas unidades de famílias, criando uma outra família, e estes ajustes e desajustes vão fazer com que, no âmbito do entendimento familiar, as questões relacionadas com o que deu certo, o que não deu, as injustiças, os segredos, os aspectos de lealdade, de repetições, reproduções, daquilo que fazem com que as tramas de toda a herança, daquilo que não foi dito, ou daquilo que simplesmente omitido, fazem com que a vida da pessoa ela não entre num restabelecimento de harmonia. Não entra no fluxo, como nós dizemos. Agora, no aspecto até de falar, quando você pergunta sobre a diferença empresa. A empresarial, a empresa também é uma família. E ela tem sistemas dentro dela, ela tem componentes dentro dela. Então, trabalhar a constelação empresarial significa ajustar aquilo que acontece dentro da empresa, ou aquilo que acontece em setores. Então, às vezes, a empresa ela é muito boa em produzir, mas ela não consegue vender. Ou às vezes ela não consegue manter um cargo muito específico, ela não consegue ajustar algum elemento importante dentro da empresa. Às vezes, empresas também que estão passando por sucessões familiares. Qualquer tipo de problema que esteja acontecendo na empresa, seja ele de ordem econômica, de produção, de ajuste... Até mesmo no próprio lançamento de um produto novo, até para poder verificar se aquilo está no caminho certo ou não. Exatamente. Então, tudo isso pode ser ajustado. Mas existe uma pequena diferença. Porque na familiar existe todo um envolvimento da família, e todo um envolvimento de emoção, de algo às vezes que está muito inconsciente. A empresarial ela já é mais cirúrgica. Então, se você quer alguma coisa específica, a resposta é pronta dentro da empresa. Então, significa, esta pessoa é indispensável para a empresa? Sim ou não. E a constelação empresarial, ela traz esse processo. Ela ajuda o empresário a entender aquilo que está acontecendo dentro da empresa que não ajuda ela a prosperar, que não ajuda ela a ir para frente. É isso mesmo? Exatamente, porque como são sistemas e cada sistema tem uma relação individual, é como se nós percebêssemos sobre o corpo humano. Você vai ver que existem determinados órgãos que estão relacionados com o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema excretor, o sistema esquelético,
tá? Não importa o que nós estamos fazendo, falando sobre o corpo. A empresa é o corpo humano e cada setor faz a representação de uma determinada área do corpo humano. O que nós precisamos entender dentro de um trabalho, principalmente da estrutura empresarial, é que muitas vezes um determinado setor, um determinado sistema, ele não está operando de acordo com cuja somatória seja maior do que o todo. Então nós temos que perceber que quando nós estamos fazendo um trabalho, principalmente investigativo, que é o que a constelação empresarial faz, é um trabalho, como você disse, cirúrgico, pontual. Não significa que há uma necessidade de, pode ter haver, óbvio, uma importância de que a pessoa dentro de uma empresa familiar, eu tenha que olhar questões familiares, mas dentro de um aspecto de uma empresa ao qual o sistema tem que se relacionar com outro sistema, tem que fazer com que exista um livre fluxo de prosperidade, de abundância para que o negócio dê certo, é a visão do dono, a visão clínica do empresário em seu negócio. É muito importante entender, né, que tanto na constelação familiar quanto na empresarial, as 3 leis que norteiam a família, elas também têm que ser trabalhadas. Sim. Então, às vezes, dentro da empresa, é muito importante também olhar o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. Isso é muito importante também dentro da empresa, porque se alguma dessas leis estão desajustadas, isso pode comprometer. Mas essas leis nós vamos falar em outro vídeo, né? Sim, mais especificamente para poder entender, mas assim, as duas questões são extremamente importantes. E além da constelação familiar e da constelação empresarial, é muito importante saber também que dá para trabalhar constelações de doenças, né? Sim, é uma coisa muito interessante, porque isso é uma constelação organizacional, ao qual nós vamos observar especificamente um determinado sistema, que também dá para a gente poder perceber que se torna muito amplo. Mas uma coisa importante dentro daquilo, da organização, é a doença surge porque algo está desorganizado, desajustado dentro da pessoa. E aí é onde vai ser feito certas revelações, percepções, observações daquilo que precisa ser feito. Não que uma pessoa que está com um problema de relacionamento, um problema de depressão, já também não seja uma doença. Sim. Por isso que a coisa se mistura muito e é muito amplo. Mas é muito importante deixar claro que existem esses tipos, né? Que é uma constelação familiar, uma constelação organizacional e uma constelação empresarial. E é uma coisa interessante, que até falar, porque está sendo muito modismo por causa da pandemia. Principalmente, olha, eu quero fazer uma constelação, vamos fazer uma constelação online. Individual. São duas coisas distintas. Eu acho que é importante observar. A informação tradicional, trabalhada, formulada, apresentada por Bert Hellinger, ela faz com que exista a interação de um sistema. E esse sistema, ele tem que ser feito uma vivência, uma exposição com determinadas pessoas dentro de um grupo. Porque a constelação, né, seja ela familiar, empresarial, organizacional, ela vai mostrar aquilo que está oculto, aquilo que está inconsciente na pessoa. Então, quando naquele momento a pessoa está passando por uma vivência, que ela está vivendo aquele processo em grupo, quando ela olha isso como um todo, ela tem a percepção, a vivência daquilo que precisa ser mudado na vida dela. Então, assim, Eduardo e Joana, do Espaço Alternativo, nós preconizamos o trabalho vivencial. Da constelação familiar e empresarial em grupo. Vivencial. Porque o resultado disso é muito produtivo. Aquele processo, quando a pessoa passa, quando ela vive, muda e muito a concepção. Porque tudo aquilo que estava inconsciente, que estava impedindo a pessoa de progredir, aquilo que estava impedindo ela de manter a sua saúde, de manter o seu bem-estar, de manter a harmonia corpo e mente,
é revelado dentro de um E processo. uma coisa interessante é porque os representantes, eles, quando corretamente inseridos, trabalhados, eles não vão saber o que estão representando, o que estão experienciando. A única coisa que nós vamos perceber é que as pessoas vão entrar nesta constelação apenas representando uma sensação, algo que está brotando sem questões de julgamento. Porque uma coisa muito incômodo, eu falo incômodo na realidade, é observar o paciente. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não tem uma percepção, seja auditiva, seja visual, seja sinestésica sobre o seu problema. Então, imagina um terapeuta quando impõe que ele vai ter que fazer a representação de diversos papéis, diversas pessoas da sua família. Se ele não está sabendo como lidar com a sua questão, sentir a sua questão, como é que ele vai ter a capacidade de poder estar percebendo determinadas pessoas, determinadas situações na sua vida? Eu quero deixar bem claro aqui que nós não estamos criticando e nem julgando quem faz esse trabalho online individual, ok? Isto é possível ser feito, nós temos atendimentos individuais, nós fazemos atendimento online, também nós fazemos isso. Nós usamos técnicas de constelação familiar dentro do processo, mas nós não chamamos isso de uma constelação. Por quê? Porque a constelação, como o Eduardo já disse, que foi baseado no Bert Hellinger, ela precisa ser uma vivência, ela precisa ser sentida, ela precisa ser vista e junto com outros participantes. Porque a grandeza da constelação, quando ela é feita em grupo, porque aquela pessoa que está trabalhando aquela questão dela, assim como todas as outras pessoas que estão ajudando, todos são trabalhados. E isso é a grandeza, porque nesse momento nós descobrimos que realmente somos todos um. Quantas vezes nós não trabalhamos e às vezes veio pessoas aqui uma única vez, nunca mais apareceu e às vezes ela foi papel fundamental para aquela pessoa que estava fazendo o trabalho naquele momento. E como que as pessoas se encaixam. E é muito lindo quando nós estamos trabalhando numa constelação vivencial, como que aqueles representantes, de repente, eles já nem sabem se são eles, se são as pessoas. Então, a constelação em grupo, ela tem um trabalho que ele é coletivo, é uma cura em grupo, e é isso que nós preconizamos dentro do trabalho. Eu acho interessante até de fazer só uma outra referência em relação bem assertiva sobre um atendimento individualizado. Quando Joana estava falando a respeito que existem trabalhos, bem, nós aqui do Espaço Alternativos, uma coisa que é importante entender, trabalhamos com constelação presencial em grupo. Agora, existe um trabalho individual, e é deixar claro que isso é terapêutico, aos qual as ferramentas sistêmicas vão ser utilizadas. Não significa que nesse atendimento individualizado nós vamos trabalhar com constelação individualizada. Não. É feito referência sobre uma abordagem sistêmica, um trabalho sistêmico, ao qual as ferramentas sistêmicas vão estar mobilizando a pessoa para poder entrar e ter uma percepção muito mais além do que simplesmente uma terapia comum. Onde você só fica falando, né? Porque as terapias sistêmicas, né? Elas são importantes para você acessar o inconsciente, para que você possa acessar aquilo que está dentro da sua sombra, dentro daquilo que você não consegue acessar. Porque a terapia, se ela não consegue te ajudar a iluminar aquilo que precisa ser trabalhado, iluminar as sombras, ela demora demais para te trazer resultado. Eu acho que o aspecto sistêmico, ele mobiliza a pessoa para poder entrar exatamente. Porque as pessoas questionam assim, Joana, poxa, eu fiz uma constelação, meu problema em uma única sessão vai ser resolvido? Não! Nunca! Não passe de mágica, não é um trabalho de mágica. Constelação familiar vai abrir uma porta. Quanto mais preparado a pessoa estiver,
melhor serão os resultados. Não significa que constelação não traz um movimento, traz um movimento muito fantástico. Só que o que adianta você, eu vou até dar um exemplo mesmo simbólico, o que adianta você, por exemplo, colocar uma pessoa que está aprendendo a nadar para fazer uma competição aonde nós temos medalhistas dentro de um campeonato olímpico? Não é possível. Você tem que ter um preparo, você tem que ter um desenvolvimento, você tem que ter uma gama de desenvolvimento, de aprofundamento para poder estar cada vez mais profundo dentro de uma análise terapêutica. Sim, e é muito interessante que a gente observa isso dentro dos nossos trabalhos, que às vezes uma pessoa está tão pronta que é arrancada 5 camadas de uma vez só. Sim, às vezes Às vezes existem outras pessoas que elas estão ainda muito doloridas, muito cascuda, e isso precisa às vezes até um pouco mais, né? Ela não consegue lidar numa única sessão com tudo que precisa. Porque as pessoas precisam entender que o movimento da alma é lento. Uma coisa que nós temos que entender que essa grandeza terapêutica, ela mexe com, primeiro, uma tremembração. A forma como a pessoa vê o mundo através dos aspectos sutis, cósmicos. A forma como a pessoa lida com o mundo no aspecto do fazer, do material. E tem um aspecto anímico, aquilo que sente, que é o aspecto do movimento da alma. E entre a ligação do alto e do baixo, do pai e da mãe, entre do cósmico e do material, vai ser que ter transformado com a pessoa. E a transformação, ela vai de acordo com a capacidade da pessoa em poder lidar, entender o que está acontecendo com ela. Uma outra coisa que aparece muito quando as pessoas estão perguntando sobre constelação familiar, aparece muito um problema que a pessoa tem muito medo de expor o que está acontecendo com ela. Como assim eu vou num grupo expor o meu problema? Como assim eu vou chorar num grupo, vou contar aquilo que está acontecendo? E aí existem várias coisas que precisam ser olhadas. Primeiro, que se você realmente quer o seu trabalho de cura e de merecimento, você precisa realmente quebrar a primeira casca que chama ego. Segunda, quando nós estamos num grupo e esse grupo ele tem a função terapêutica de cura, ele é um grupo onde você tem a capacidade de se sentir acolhido. Embora lá normalmente apareça pessoas que você nunca conheceu. É muito comum dentro dos nossos trabalhos de constelação, as pessoas que às vezes acompanham muito, depois elas se tornam muito amigas, elas se tornam muito íntimas. Por quê? Porque aquilo porque você revelou para a pessoa coisas muito íntimas e aquilo normalmente está muito linkado com a história da outra pessoa também. Pois é isso exatamente, porque a pessoa ela fala, espera, você está falando de você está falando da minha história. E muitas vezes a pessoa percebe que existem a mesma trama de uma pessoa para outra, para outra, para outra. E isso, na verdade, não atrapalha, muito pelo contrário. Uhum. Isso cria um vínculo entre os participantes de harmonia, de intimidade. De ligação muito mais profunda. Sim. Porque, em momento algum, é dever e uma obrigação dos terapeutas que estão conduzindo o trabalho sistêmico, o trabalho de constelação, não deixar numa ridicularização, numa exposição. Eu vou até lembrar, talvez você até lembre aquela caso daquela minha paciente que ela teve em questão de um abuso. E ela chegou e disse, Eduardo, eu quero trabalhar em questão desse abuso. Aí eu questionei para ela, você realmente quer mexer nessa questão? Custe o que custar? Eu vou ter que falar isso para os outros? Aí eu falei, você vai ter que falar. E só disse isso. Ela chegou, respirou, falou, mas é o que eu quero. Eu falei, tá bom. No meio do grupo, quando nós questionamos as pessoas que estavam buscando o trabalho de constelação, quem gostaria de estar apresentando a sua questão, ela levantou a mão e disse, eu quero falar. Quando ela disse, eu falei, agora você não precisa falar mais nada. Ela ficou assim sem entender, mas depois eu expliquei para ela que foi o movimento e a coragem dela de falar, eu estou aberta para expor, para resolver a minha questão, aquilo foi mais necessário. Ela não precisou dizer que ela foi abusada, que a filha dela foi abusada, numa repetição. Ela simplesmente teve que ter a coragem e confiança de estar aberta para a alma dela.
para o sistema dela interno, e a partir daí o movimento simplesmente se revelou. Porque nesse momento que ela consegue, tem essa disposição para falar da própria dor dela, o campo se abre de uma maneira fantástica. Mágica. Até arrepia, só de falar. Da lembrança, da saudade que eu tenho de trabalhar com isso. Ai, pandemia, acaba logo. Porque, assim, o campo entra de uma energia, ele traz uma coisa tão grandiosa que só aquilo já é mais da metade da cura da pessoa. E o mais interessante disso, porque a partir do momento que ela dispõe para isso, ela dispõe a cura para todas as outras pessoas que de alguma maneira foram abusadas, disso, exatamente, serem realmente tratadas. Então é por isso que os nossos olhos brilham quando nós falamos de constelação em grupo, porque o trabalho em cura, o trabalho de cura em grupo, ele é fabuloso. É uma energia que só de lembrar dela já traz uma abertura no coração, porque isso envolve as pessoas, isso traz muito amor envolvido. E quando dentro de um trabalho de cura, dentro de um trabalho sistêmico tem um amor envolvido, não tem como isso dar errado, não tem como você se sentir exposto. Eu acho que é uma coisa até importante as pessoas entenderem. Quer dizer, eu vou fazer uma constelação e vou sair curado? Não. O aspecto quando nós estamos falando sobre a cura é ir em caminho, ir em direção a algo que vai transformar e ajustar o seu campo, ajustar a sua alma, colocando as devidas peças nos devidos lugares para poder pacificar. Porque o Eduardo já disse, o movimento da alma é lento. Então, aquilo que a gente vê dentro de um trabalho de constelação, às vezes ele demora 2 anos para se somatizar no físico, para concretizar. Mas a partir do momento que você já viu a luz no fim do túnel, que você já viu a capacidade que você tem de organizar aquilo, é uma questão de tempo das peças ajustar. Porque a partir do momento que você trabalha uma dor, que você viu aquilo que era inconsciente, que estava te cobrindo, isso te traz força para você estar no seu lugar. Isso te traz resistência para enfrentar qualquer dificuldade que vem à frente. Então, até finalizando, uma sessão somente de constelação resolve o meu problema? Não. E o que eu faço depois dessa sessão terapêutica? É óbvio, vai depender inclusive do seu próprio chamado. Nós aconselhamos a pessoa a estar no movimento terapêutico. Não importa se vai ser com Joana, se vai ser comigo, se vai ser com outro terapeuta. O aspecto é ela estar em concordância com o movimento sistêmico que ela está buscando dentro do trabalho de pacificação interna. É muito importante isso. Tem que ser observado, porque quanto mais profundo eu estou comigo mesmo, no meu autoconhecimento, mais responsabilidade eu tenho, e eu enfrentar aqueles aspectos da minha vida, mais rápido será a sua transformação pessoal. E assim, pela nossa própria experiência, a pessoa que está em trabalho individual com a gente, vai para a constelação, ela tem um up. E a pessoa que passa por constelação e às vezes vem para um trabalho individual, ela se ferramenta muito mais, ela se sente acolhida para poder fazer o trabalho. Mas antes de encerrar ainda, eu só quero mais uma pergunta, Eduardo. Vamos lá. De quanto em quanto tempo eu posso fazer uma constelação? Pois é, isso é muito interessante. Da mesma forma, por favor, eu quero que vocês observem a forma criteriosa como nós levamos a seriedade desse trabalho. Existem pessoas que são dependentes de qualquer movimento. Da mesma forma que tem pessoas que são dependentes e na igreja os papa-hóstias, que vão em centros espíritas, os papa-passe. Existem pessoas que são papa-constelações. Ou seja, acredita que eu indo todas as constelações continuadamente eu vou ter um movimento, eu vou me salvar porque eu vou resolver mais rápido. Não existe. Não existe essa visão, existe uma necessidade de maturação. O corpo tem que trabalhar um aspecto metabólico, da mesma forma que ele metaboliza os alimentos, os alimentos sutis, os alimentos físicos da vida, existe também a forma do organismo estar metabolizando, sintetizando todo o trabalho energético de alma. Pelo menos uns 3 meses, né? Sim, entre uma e outra, para você fazer o seu trabalho de constelação. Mas
Como é um trabalho em grupo, você pode vir em todas as constelações assistindo. O que significa assistir? Assistir significa ajudar o outro a fazer o próprio trabalho dele. Isso sim, porque cada vez que você participa, você vai trazendo luz para sua consciência daquilo que está inconsciente e daquilo que você precisa fazer para ajustar e ter harmonia na sua própria vida. Eu acho interessante, só para nós finalizarmos, primeiro, constelação familiar não é religião. Segundo, constelação familiar é um ato pacificador terapêutico, aonde você vai ajustar aquilo que está desajustado, desorganizado em você. É um ponto extremamente importante. Nós trabalhamos com um movimento indo em direção à cura. Quem vai curar é você mesmo dentro daquele aspecto de homeostasia, ou seja, eu e Joana somos os mobilizadores, aquelas pessoas que vão estar movimentando você a ir de encontro com aquilo que você quer transformar, modificar, mudar em sua vida. E aí, nós convidamos você, se gostou, em breve estaremos com todo esse trabalho novamente. Aqui presencial. Mas se você ficou com alguma dúvida, por favor, pode nos conectar. E por favor, nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nós também temos aqui YouTube, Spotify. Agora Spotify também. Né? Então siga a gente e nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Espero que tenham gostado. Também espero. Um beijo Até no mais. coração.